Mandalas racionais e espontâneas. Você sabe o que elas são? Você sabe qual é a diferença entre elas? Talvez você olhe para duas mandalas prontas e você pense que o processo criativo delas foi parecido, mas pode ter exatamente acontecido o contrário disso. Eu posso, por exemplo, começar uma mandala sabendo qual desenho eu vou fazer, o que eu vou construir, quais formas eu vou repetir e ir mais ou menos ali onde eu quero chegar com aquela mandala. Ou eu também posso começar apenas com um ponto no centro, escolher ali uma cor, uma forma e não ter absolutamente nenhuma ideia do que vai surgir dali. Esses são dois processos diferentes de criação e eu gosto de chamar esses dois caminhos de mandalas racionais e mandalas espontâneas. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você a diferença entre elas, o que acontece ali mais ou menos em cada processo e também porque eu acredito que esses dois caminhos eles podem nos ensinar coisas muito diferentes sobre nós mesmas e o que a gente está precisando naquele momento das nossas vidas. Começando pela mandala racional. O que é uma mandala racional? Quando eu falo em mandala racional, eu estou falando de uma criação que existe algum tipo de estrutura anterior quando você vai começar ali a sua mandala, o seu processo criativo. Eu sei alguma coisa antes de começar, então eu posso ter escolhido um padrão de símbolos, uma sequência de cores, uma repetição. Eu posso fazer previamente até o desenho que eu vou desenhar ali, a mandala que eu vou fazer. Eu vou criar uma estrutura com a mandala através das linhas guias. Eu vou saber qual que é a base numérica que eu vou usar. Eu vou usar o compasso, eu vou usar a régua, eu vou usar ferramentas para desenvolver aquela estrutura daquela mandala. Nesse caso, existe uma participação maior da nossa mente que está organizando tudo isso. Então eu faço escolhas conscientes e isso não torna a mandala menos profunda, tá? Às vezes a gente tem essa ideia de que tudo que é intuitivo é automaticamente mais espiritual e tudo que é planejado é menos espiritual. Mas eu não penso dessa forma, tá? Existe muita presença em construir uma geometria sagrada de uma forma estruturada. Existe muita concentração em você repetir uma forma várias e várias vezes. Existe algo quase que meditativo em você respeitar ali uma sequência, você observar proporções, você acompanhar aquela imagem se formando de forma estruturada aos poucos. E a própria estrutura, ela pode nos conduzir para esse estado de presença. Então eu vejo que existe muita liberdade dentro de um processo criativo mais estruturado e tem uma coisa interessante. Mesmo quando eu planejo uma mandala, eu estruturo uma mandala, eu nunca controlo completamente o que vai acontecer por ali, porque existe aquilo que acontece durante a execução. Então é uma cor que eu imaginava que ia ficar de um jeito e fica diferente de outro quando ela encontra outra cor. É um formato que não se encaixa ali com a estrutura da mandala que você está criando. Uma escolha que parecia maravilhosa na nossa cabeça, mas acaba não funcionando harmonicamente, visualmente. Então existe uma estrutura, mas existe a vida acontecendo dentro daquela estrutura. E eu, particularmente, eu gosto muito de seguir esse fluxo criativo mais racional. Eu sou uma pessoa bem racional, então eu gosto dessa estrutura e principalmente como isso também é o meu trabalho, com as encomendas, por exemplo, é um processo criativo que eu acaba me pedindo mais essa estrutura, essa visão prévia antes de começar uma mandala. E o que é uma mandala espontânea? A mandala espontânea, ela começa de um outro lugar. Eu não sei onde eu vou chegar. Talvez eu saiba ali apenas como eu vou começar, que é no centro ali de uma mandala. Então, existe esse centro, aí depois eu escolho uma cor, eu faço uma forma, eu faço uma linha, daí eu observo aquilo, penso, tá, o que vai vir agora? Talvez seja uma outra linha, talvez seja uma pétala, um círculo, uma cor que racionalmente eu nunca escolheria. Então, eu não tô tentando reproduzir uma imagem que já existe na minha cabeça, que eu já planejei antes. Eu tô simplesmente escutando o que aquela criação está me pedindo momento a momento. Então ela nasce nesse encontro entre aquilo que existe dentro de mim, naquele momento do processo criativo, e aquilo que está aparecendo diante de mim, que é um momento que eu vou lá e vou criando, que eu vou fazendo linha após linha, forma após forma, até que chega um momento em que eu olho e eu penso, acabou.
finalizei essa mandala está pronta. E muitas vezes eu não conseguiria imaginar aquela mandala antes de criar, né? Se eu planejasse, não sairia da forma como saiu, porque eu fiz de forma espontânea. E aqui eu vejo que criar sem ter essa visualização antes, essa estrutura, esse planejamento antes, exige uma outra coisa de nós, que é justamente criar sem saber onde você vai chegar com aquilo. E fazer isso pode ser bastante desconfortável, porque a nossa mente ela gosta de antecipar, ela gosta de controlar, ela gosta de saber, nossa, essas cores combinam, essa mandala vai ficar bonita, esses símbolos vão se encaixar. Só que na criação das mandalas espontâneas, você precisa justamente abrir mão da parte dessas respostas. Você faz uma escolha, observa, faz outra, observa, e aí você vai construindo enquanto você tá caminhando ali no seu processo criativo daquela mandala. E isso exige uma coisa que pra mim vai muito além da pintura, que é a confiança no processo. Eu não sei como vai terminar, eu não sei como aquela mandala vai sair, se vai ficar bonita, se não vai. Eu simplesmente estou me permitindo sentir momento após momento, passo após passo, e isso basta. E não pense que uma mandala racional ela é menos intuitiva que uma mandala espontânea. Porque, por exemplo, eu posso construir uma mandala extremamente racional ali, planejada, e escolher intuitivamente as cores daquela mandala. Ou eu também posso planejar metade daquela mandala e deixar a outra metade surgir ali no meio do caminho do meu processo criativo. Ou você também pode começar uma mandala espontaneamente e quando você vê, tá nascendo ali uma estrutura, uma repetição e você sente que você precisa manter aquela estrutura para seguir o seu processo. Então eu vejo que é uma dança que vai acontecendo no nosso processo criativo. Por isso, se você me perguntar, Camila, qual que é melhor? Tem um caminho criativo, uma mandala que é melhor que a outra? Eu diria que depende. Elas trabalham aspectos diferentes na nossa experiência criativa. Uma mandala racional, por exemplo, né, que é mais estruturada, ela pode ser maravilhosa quando você quer mais concentração, mais repetição, mais precisão, mais sensação de organização. Você quer desenvolver um aprendizado mais técnico, trabalhar um símbolo conscientemente, construir determinada intenção, fazer uma encomenda para uma pessoa que fez pedidos específicos, né, para uma mandala. Daí a mandala racional, ela vai ser melhor para você. E uma mandala espontânea pode ser melhor se você estiver buscando mais experimentação, soltar mais o controle, ter uma experiência mais fluida de autoobservação, explorar formas, cores, uma criação mais sem a preocupação ali com o resultado final, entrar em contato com aquilo que você está sentindo no momento. Então é um processo mais de fluidez mesmo na hora de criar uma mandala espontânea. Então eu vejo que não é sobre qual que é melhor, e sim sobre você se perguntar: o que eu preciso hoje? Qual que é a minha necessidade hoje? O importante é você compreender que ambas podem te levar ao estado de presença e você pode ir nessa dança, como eu falei, né, de explorar esses dois caminhos. Esses dias eu tava num evento e eu tava conversando com uma mulher, contando um pouco sobre o meu trabalho, e ela falou: "Nossa, eu não tenho paciência pra sentar, pra fazer a mandala ali, eu já quero rabiscar tudo." E eu lembro que ela era professora de dança, então ela tem essa coisa da fluidez. Aí ela falou: "Eu não tenho paciência, que isso, que aquilo." E eu realmente expliquei pra ela: "Não, às vezes você pode seguir esse caminho da mandala espontânea, que é uma mandala que não necessariamente você vai criar linhas guias, que vai ter estrutura, que vai ter simetria. Você pode fazer a mandala ali do jeito que você sentir. Então, tem essa fluidez, tem esse jeito ali que não tem ali aquela precisão de uma mandala racional, que você vai sentar, você vai fazer as linhas guias. Existe uma simetria, né, de símbolos, de padrões. Então, existe essa estrutura. Então, é muito do que você precisa, né, do que você quer dentro daquele processo criativo. Nesse caso dela, ela pode, começa a explorar através das mandalas espontâneas, que você vai ali na fluidez, mas também é também um convite de por que que eu não consigo criar uma coisa mais estruturada, me firmar ali naquelas repetições, da mesma forma que uma pessoa que só consegue fazer ali a mandala direitinha, quadradinha, das linhas guias, da simetria, também tem que explorar, de repente um dia, fazer uma mandala mais solta, sem simetria, sem harmonia entre as pétalas, para soltar também, né? E até eu vejo que a
mandala espontânea pode nos ajudar nessa soltura de pulso e tudo mais. Então, como eu falei, não tem caminho melhor nem pior. É muito do que a gente está precisando naquele momento, do que a gente está buscando dentro daquele processo criativo. E se você é nova nesse universo e quer saber mais sobre as mandalas, vem assistir este vídeo aqui que eu te conto o que são estes círculos sagrados e eu quero te escutar. Você já fez uma mandala? De repente você trabalha com mandalas assim como eu? Você já criou uma mandala mais racional ou mais espontânea? Qual processo você gosta mais? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber e eu te vejo no próximo vídeo.